mas às vezes é tão corrido, né? O nosso dia a dia, né? Vem de um final de semana e já começamos a semana e o dia foi, né? Corrido, com muitos afazeres. Então, esse é o momento que nós temos para dar essa respirada. Eu falo que são as pausas no nosso dia a dia. Então, respira aí comigo, isso, respira aí, Fabi, Ludmila, isso, a Jéssica, a Letícia, isso, abre os seus olhos, isso. Então, agora, oficialmente, boa noite, sejam bem-vindas. Vamos iniciar essa mentoria nossa. E aqui, ó, a Ludmila já colocou para nós no bate-papo que ela é de Goiânia, professora de matemática. Que incrível, Ludmila! Sou esposa, sou mãe de 2 filhos, Paulo César e Sara. Fabiane, daqui de Goiânia mesmo, filha de Deus, esposa do Marcos, mãe do Heitor e da Esther, e enfermeira. Uau, que incrível conhecer essas mulheres de poder, essas mulheres que decidiram dar um passo a mais, mulheres que decidiram realmente resgatar realmente o verdadeiro poder da mulher. Então, sejam muito bem-vindas mais uma vez. Recebe aí, ó, um abraço bem forte para vocês. E nada melhor do que iniciarmos a nossa semana. E vamos lá, a gente está iniciando também o mês, né? Mês de julho começou agora. Então, nós temos aí esse segundo semestre que se inicia. E aqui, para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Nalesso. Eu sou também de Goiânia, sou filha amada de Deus, eu sou essa mulher que ama sorrir, que ama estar com pessoas, que amo ter essa proximidade, que amo crescer, que amo contribuir, que amo poder compartilhar conhecimento. Sou esposa do Rafael, sou mãe de 2 princesas, da Catarina, de 7 anos, e da Isabela, de 6 anos. E esse é quem eu sou. Agora, o que eu faço, né? Eu sou treinadora da Febracis Goiânia, e eu vou caminhar com vocês, junto com a Cristiane Oliveira, aqui na mentoria Mulheres de Poder 2.0. Então, a Cris, daqui uns dias vocês vão ter um encontro com a Cris. E hoje vocês estarão aqui comigo e nós vamos falar um pouquinho sobre mentalidade financeira, como eu já disse. Tá certo? Mas antes de de começar aqui com o conteúdo, eu vou te pedir para pegar papel e caneta. Fabi, aí já pega aí do ladinho, separa aí o papel, separa aí a caneta. Se você puder, já deixar separado um caderno para essa mentoria do Mulheres de Poder e já deixa aí do seu ladinho para que você sempre venha a anotar seus aprendizados, ok? Eu estou fazendo um estudo, né, muito aprofundado com relação a desenvolvimento neurológico. E uma das questões é você trazer sempre, né, essa questão do aprendizado, você sempre buscar fixar o conteúdo de uma forma com que, eu vou escrever uma palavra, que seja uma frase, mas que isso vai te ajudar a fixar o conteúdo, tá certo? Aqui não é simplesmente te trazer algo, te entregar, mas é pegar na sua mão e realmente fazer com que as suas finanças sejam realmente finanças prósperas, que sejam abundantes. Eu venho do mercado financeiro, foram 10 anos de mercado financeiro, e eu entendo hoje, realmente, não basta ter o dinheiro em si, é preciso uma mentalidade de abundância, uma mentalidade certa. Não adianta eu ter uma métrica do enriquecimento se as minhas crenças, as minhas limitações na minha mentalidade não me permite colocar em prática toda essa métrica. Então, é necessário realmente entender. E aqui eu vou trazer 5 pontos importantes para desenvolver a mentalidade financeira, ok? Dentro dessa mentoria nossa aqui. E nós vamos ter também uma ferramenta para finalizarmos aqui o nosso dia. Deixa eu já ajustar aqui com vocês. Nosso início agora, né, às 19h15. E provavelmente nós vamos até por volta de 21h30, 10 horas, ok? Disso eu não passo, eu garanto. Então, respira fundo aí, porque todo o conteúdo que eu preparei,
eu vou entregar para vocês aqui, tá certo? Mas antes de tudo, antes de eu entrar aqui também no conteúdo, coloca aqui mais uma vez no bate-papo para mim, qual é o seu maior desafio financeiro? Qual é o seu maior desafio financeiro? É fazer uma reserva financeira? É conseguir administrar os meus ganhos? É conseguir administrar as minhas despesas? Meu maior desafio com relação às minhas finanças é ter uma métrica. Vai colocando aqui para mim, para a gente já começar, para me começar a alinhar aqui com vocês essa mentoria de hoje, porque eu tenho certeza que vocês sairão com essas 5 chaves, colocando ela em prática, realmente algo que vai mudar as suas finanças. Poupar, ótimo, Ludmila, ótimo, poupar. Vamos lá. Vai colocando aqui para mim, Jéssica, Gorete. Gorete, seja bem-vinda, minha amiga. Se você puder, eu gostaria que você abrisse a sua câmera para a gente ter esse momento de olho no olho, tá certo? Gorete colocou aqui investir, excelente, excelente. A Fabi está escrevendo, vou aguardar a Fabi aqui. Vai respirando fundo aí e vai colocando aí, Lud, você já tem um papel. Já vai colocando quanto que seria esse valor que você gostaria de ter nessa poupança, né? De já ter um recurso financeiro. Qual seria o seu recurso financeiro desejado, certo? Coloca aí para mim. Gorete, qual seria esse valor que você gostaria de já ter ele investido? E a Fabiane é de diversificar fontes de renda, fazer uma reserva financeira. Excelente. Então, bora começar? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Ótimo. Então, aqui, né, já dei as boas-vindas para vocês, ao Mulheres de Poder 2.0, a essa mentoria. E hoje, nesse primeiro encontro... Opa, deixa eu voltar aqui. Nesse primeiro encontro nosso aqui, nós vamos falar sobre mentalidade financeira, certo? Essa mentalidade realmente é trazer aquela estratégia de se você for pesquisar, der um Google aí, você vai olhar sobre o povo judeu. Se você observar, ele é um povo que ele sempre passou, ele já passou por guerras, já passou por perda total do seu território. E hoje, 64% de toda a riqueza do mundo está concentrada nas mãos dos judeus. Não sei se vocês já viram essa pesquisa, mas se você jogar aí no Google, vocês vão ter essa informação de pesquisas que foram feitas. E qual é essa estratégia? O que o povo judeu utiliza para ter passou por Segunda Guerra Mundial, saíram fugidos de muitos territórios da Europa, e mesmo assim eles conseguem gerar essa riqueza. Tudo isso está relacionado à mentalidade. Tudo isso está relacionado aqui. E é sobre essa mentalidade que hoje nós vamos desenvolver aqui, tá certo? E vou te apresentar 5 pontos para desenvolver essa mentalidade. Então aqui, né, já me apresentei para vocês, mas aqui está um pouquinho do meu currículo. Eu sou formada, minha graduação é em comunicação social, tenho uma pós-graduação em negócios, eu sou Master Trainer da Febracis, fiz toda a grade Golden Belt dentro da Febracis também, que vem desenvolvimento da inteligência emocional e até analista de perfil comportamental, executive coach e assim vai. Sou pós-graduanda em neurociência e desenvolvimento humano, sou palestrante, como eu trouxe também para vocês no início, mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e sou especialista em alta performance sistêmica e mentalidade financeira. Então, essa é a minha especialidade, é a perícia, é onde eu concentro os meus estudos, concentro as minhas pesquisas realmente para desenvolver, e hoje eu ajudo pessoas realmente a trazerem essa mentalidade.
porque não basta o passo a passo. Muitos clientes, muitos coaches que eu tenho, quando vem para um atendimento individual, a maior demanda é o seguinte, Roberto, eu consigo fazer muito dinheiro, mas eu não consigo usufruir, eu não consigo utilizar o dinheiro some nas minhas mãos. E tudo isso, ao longo de todo o processo, vai sendo trabalhado essa mentalidade até o momento em que ele verifica onde realmente talvez existe uma dor, existe uma frustração, existe uma forma de fuga. E isso nós vamos entender aqui também dentro do nosso encontro de hoje. Então, aqui um pouquinho do meu currículo. E agora, eu quero que você já vá aí para o seu papel e eu quero que você responda o que você espera com relação à sua vida financeira. Você olhando num curto, médio e longo prazo, qual é a sua expectativa com relação à sua vida financeira? O que você tem buscado com relação às suas finanças? Começa a anotar aí. Qual tem sido a sua busca realmente para o enriquecimento, a sua busca para ter o investimento, a sua busca para gerar a poupança, a sua busca para trazer métricas diferentes? O que você espera com relação à sua vida financeira? Daqui até o final do ano, num curto prazo, 6 meses, daqui 2 anos, num médio prazo, e daqui 5, 10 anos. Qual é a sua expectativa com relação à sua vida financeira? Ok? Então, comece a anotar tudo isso aí, porque nós vamos trazer a consciência. O que é isso, Roberta? Nós vamos olhar para realmente como está a sua vida financeira. Mas para olhar para a sua vida financeira, nós vamos ter alguns momentos que nós vamos precisar olhar lá para trás, lá no passado, e identificar alguns pontos que pode sim estar te limitando de realmente dar esse passo para o investimento, esse passo para poupar, esse passo para trazer uma métrica diferente e até mesmo o passo de trazer ainda mais um valor com relação à sua venda. Então, entenda que nós vamos trabalhar isso hoje, mas primeiro eu preciso que você olhe lá atrás, lá na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Qual foi a situação mais difícil que você passou no contexto financeiro? Qual foi o momento que a Ludmila, que a Fabi, que a Gorete, que a Jéssica passou no contexto financeiro lá atrás e que foi desafiador? Será que foi ouvir pai e a mãe talvez discutindo com relação a finanças? Será que lá atrás, no contexto financeiro, as brigas que eram envoltas, né, com relação ao dinheiro, no contexto financeiro lá atrás, de tudo do que você viveu, porque nós aqui da Febracis, nós entendemos que existem crenças. E o que é crença? Crenças são as verdades que ao longo do tempo, por tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu senti, por forte impacto emocional ou por repetidas vezes, foram confirmadas, foram geradas essas verdades na nossa vida. E nós colocamos o nome dessas verdades de crenças, ok? Então, comece a olhar lá para o seu passado, qual foi esse momento mais difícil que você passou no contexto financeiro? E anota aí. Anota, porque você vai entender lá na frente, vai fazer sentido, tá certo? O segundo ponto é agora você olhar qual o seu maior medo com relação às suas finanças. Olha para qual o seu maior medo. Eu tenho medo, Roberta, de não conseguir honrar com as parcelas que eu tenho. Eu tenho meu maior medo é de olhar para o futuro e de não ter uma reserva financeira. Meu maior medo é você olhando para frente, qual é o seu maior medo? Eu não consegui manter a minha família, eu não consegui ter uma estrutura financeira. Comece a gerar essa consciência, só que agora você olhando para o futuro,
ok? E o terceiro ponto, eu vou te pedir para anotar também qual o principal motivo de estar aqui agora. Qual o principal motivo de você, nessa segunda-feira, ter parado tudo que estava fazendo? A Fabi está no trabalho, mesmo assim ela parou o que ela estava fazendo para estar aqui agora. Esse investimento que você está fazendo em você. Qual é o principal motivo? Eu vou parar só um pouquinho aqui de compartilhar para mim dar uma lidinha aqui. Fabi, eu vou verificar, porque eles sempre pedem. Mas a questão do trabalho, você não vai conseguir ficar 100% aqui? Pode ficar tranquila, eu libero depois o link para você. Tá bom? Mas fique aqui conosco, tá? Eu entendo que vai ter hora que você vai ter que ser chamada e tudo mais. Eu entendo, amiga. Mas eu tô muito feliz. Deixa eu te validar aqui, porque assim, realmente é pagar o preço. Assim como todas vocês, como a Ludmilla, assim como a Jéssica, assim como a Gorete, a Letícia que está aqui conosco, todas pagando um preço, né? Nós temos toda uma jornada, cada um tem a sua jornada, cada um teve a sua jornada no dia. E eu quero parabenizar mais uma vez aqui vocês por estarem aqui nessa mentoria, tá certo? Minha gratidão por estarem aqui. Mas coloca aqui para mim, a Fabi já colocou, vai respondendo aqui para mim. Quando você olha lá para o seu passado, qual foi lá no seu passado a situação mais difícil que você viu? Talvez viu seu pai, sua mãe sendo cobradas, passando por uma situação de constrangimento. Talvez realmente viu a falta do dinheiro em casa. Talvez aquela criança foi privada de algumas coisas. Então, comece a trazer e coloca aqui para mim no bate-papo, deixa eu ler. Ai, ótimo. Jéssica, eu vou subir essa sugestão sua, tá certo? Para o nosso time de marketing. Gratidão. Fabi colocou aqui, ó, diversificar fontes de renda, fazer uma reserva financeira, meta de reserva de 50 mil. Excelente, amiga. Ótimo, ótimo, ótimo. O que eu vou trazer aqui para vocês? Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Quando eu tive essa consciência sobre o coaching integral sistêmico, eu falo que foi a ferramenta que mudou minha vida. Mudou a minha vida como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa, na minha saúde, nas minhas emoções. Por quê? Antes de começar minha jornada, quando eu ainda estava no mercado financeiro, eu tinha uma vida completamente disfuncional. A minha mentalidade era de crescimento profissional e crescimento financeiro. Era a minha mentalidade. Dentro de quê, gente? Lá de tudo que eu convivi, de tudo que eu vivi lá no meu passado. Só que ao longo do tempo, isso foi fortalecendo. E a minha busca era tão grande pelas minhas realizações financeiras que eu esqueci até de mim. Eu esqueci da minha saúde. Então, eu comecei a desenvolver um problema de saúde muito forte. Eu tinha um problema no meu estômago, né? Eu tinha uma gastrite que chegou a se tornar uma gastrite hemorrágica que era muito forte, acompanhamento médico, com medicação, com tudo, alimentação era bem restrita, e tudo isso me levou, aí gerava todas as disfunções. Então eu não cuidava da minha saúde, como mãe, eu não era uma mãe 100% presente, era uma mãe 10% presente, porque no momento que estava com as minhas filhas, eram mesmo pequenininhas, estava resolvendo alguma coisa, não estava 100% com elas. Perdão. E como esposa, o meu casamento vinha depois da realização profissional, de uma forma completamente disfuncional. Só que isso me levou a ter outros sintomas físicos também. Eu comecei a paralisar um lado do meu rosto, e isso foi o momento em que eu tive a tomada de decisão de fazer a transição de carreira.
E logo em seguida eu conheci essa metodologia do coaching integral sistêmico, que quando eu conheci, eu falei assim, é isso que eu preciso trazer para a minha vida. Veio completamente de encontro. Por quê? Eu estava entendendo a minha situação, como eu estava naquele momento, que era o meu estado atual, e eu entendia que aquilo não era para mim, que eu merecia viver algo muito maior, eu merecia viver uma vida abundante, eu merecia ser mãe, eu merecia ter saúde, eu merecia viver meu casamento. E isso tudo, eu entendi que muitas vezes eu tinha muitas decisões, mas não tinha as ações. E o coaching integral sistêmico, ele unifica. Se eu for trazer aqui de uma forma metafórica, né, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do nosso cérebro, né, a emoção e a razão. Então, ele vem e unifica aquele idealizador com aquele que é aquele realizador. Então, ele vem e unifica os dois hemisférios do nosso cérebro, trazendo de uma forma metafórica, certo? E tudo isso de uma forma sistêmica, porque nós entendemos que existem 11 áreas da nossa vida e todas essas áreas merecem ser vividas. Todas essas áreas merecem ser cuidadas. Todas essas áreas merecem a nossa atenção, merecem o nosso foco e merecem desenvolver. Então, o coaching integral sistêmico, ele te traz esse plano de ação para você sair do estado atual para alcançar seu estado desejado de uma forma harmônica, unindo razão e emoção, e tudo isso de forma sistêmica. Então, resumidamente, é essa metodologia que nós também vamos utilizar aqui dentro da nossa mentoria, certo? Por isso que eu te peço, olha aí, qual que é o seu estado atual hoje e aonde você quer chegar. E aqui, dentro da sua consciência financeira, eu quero trazer também essa seguinte reflexão. Consciência financeira é você ter a capacidade de olhar para todo o seu aspecto financeiro, desde entender em profundidade o seu fluxo de entradas e saídas de dinheiro, passando para entender as tomadas de decisões e conseguir ter uma visão clara de suas metas e de seus objetivos. Deixa eu exemplificar isso aqui para você. É você olhar para o seu cenário atual da sua vida financeira e começar a olhar a partir de agora os seus fluxos de entrada. O que é isso? Tudo aquilo que entra, o que coloca dinheiro no seu bolso. Então, por exemplo, se você é assalariado, se você é profissional liberal, é você fazer o levantamento de todas as entradas financeiras que você tem mensalmente. Mas não só isso. Você precisa olhar também para o outro lado, que são as saídas. Para onde vai esse recurso financeiro? Para onde vai? Que despesas são essas? E começar a entender. Para você, não só olhando esses dois pontos, porque se eu olho simplesmente a entrada e olho a saída, eu não consigo gerar consciência financeira, que te leva a ter a mentalidade financeira de abundância. Porque eu preciso entender atrás de toda decisão, por trás de toda a minha ação, existem as emoções. E as minhas emoções lidam a forma com que eu vou trabalhar com dinheiro. As minhas emoções lidam a forma com que eu vou fazer essas saídas do dinheiro. E até mesmo as entradas. Então, é muito importante essa mentalidade de ter a clareza do que está por trás da tomada das minhas decisões. E ter muito claro aonde se quer chegar. Então, você precisa até ali, eu vou alcançar, a Fabi colocou aqui, um investimento de 50 mil, ok, ela já tem claro uma meta e um objetivo. E agora é conseguir conciliar tudo isso, ok? E daqui a pouquinho eu vou explicar também, porque é um dos passos aqui, eu vou te dar esse passo a passo, para que você tenha essa métrica. E vocês vão responder as perguntas a seguir, e tem o objetivo de diagnosticar o seu estado atual. Então, o que nós vamos olhar? Hoje, como está a sua vida? Aqui, deixa eu voltar. Aqui. Opa, voltei muito.
Só um instante. Peraí. Aqui. Nós vamos identificar as perguntas. Oh, foi demais. As perguntas, nós vamos identificar esse primeiro passo aqui, que é o estado atual. E quando você vai começar a descobrir o seu nível de consciência financeira através dessas questões. Então, você vai responder aqui algumas perguntas de uma forma subjetiva e você vai começar a identificar quais os problemas da sua vida financeira e como eles afetam outras áreas da sua vida, inclusive o seu emocional. Você vai começar a entender, peraí, será que o dinheiro eu estou colocando o dinheiro como um termômetro das minhas emoções? E aqui hoje nós vamos entender sobre isso, tá certo? Mas responda aí no seu caderno para a gente entender dentro desse diagnóstico da vida financeira. Esse primeiro ponto, sobre sua situação financeira atual, qual o seu sentimento? Hoje, quando você olha para suas finanças nesse momento, qual é o sentimento? Ah, Roberta, eu estou feliz e estou realizada. Ah, Roberta, eu me sinto frustrada. Ah, Roberta, eu me sinto triste. Roberta, eu me sinto desapontada. Roberta, eu me sinto paralisada. Aqui é você trazer qual o sentimento quando você olha hoje. Ah, Roberta, eu sinto que eu estou procrastinando com relação às minhas finanças. E aqui não tem resposta certa ou errada, é a sua resposta. É você colocar para que a gente possa diagnosticar com relação à sua vida financeira, ok? Responde aí. Vou colocar uma música aqui para nós. Isso. E agora, na segunda questão, qual o seu principal problema financeiro? Ah, é gastar demais? Ah, o meu principal problema financeiro é não saber fazer dinheiro? Ah, o meu principal problema financeiro é não saber usufruir do dinheiro. O meu principal problema financeiro talvez não é conseguir olhar e ver um futuro positivo. Qual é o seu principal problema financeiro hoje? É saber lidar com o dinheiro? É conseguir poupar? É conseguir diminuir as suas despesas e aumentar os seus ativos? Aumentar a renda entrando na sua conta, renda entrando no seu bolso. Quando eu trouxer falando sobre ativo, deixa eu só alinhar aqui com vocês. Ativo é tudo aquilo que é como se eu estou colocando dinheiro no meu bolso. Então, ativo traz dinheiro para o meu bolso. E passivo, ele tira dinheiro do meu bolso, certo? De uma forma bem simples aqui. Será que o seu maior problema hoje está sendo trazer mais ativos? Ou está sendo em administrar os passivos, tem gastado além? Qual o seu maior problema financeiro hoje? Ah, será que é o cartão de crédito que está uma bola de neve? Ah, será que é o cheque especial, que eu estou utilizando muito o limite de cheque especial, que ele já até incorporou no meu salário, na minha renda mensal? Aqui é trazer consciência nesse momento. Porque eu tenho 5 passos que vão te ajudar, ok? Terceiro ponto. Quanto custou ou quanto custa o seu problema, talvez que aconteceu lá em 2020, ou o seu problema que ainda está vigente aí em 2021? Quanto custou ou quanto custa esse problema para realmente solucionar o seu problema financeiro? Ah, quitar a dívida com cartão, quitar a dívida com o banco, quitar uma dívida com alguma pessoa. Quanto custa hoje? Ah, Roberta, talvez o seu ponto seja, eu não quero dever nada de limite, não quero usar cartão. Quanto que é hoje para você liquidar tudo e não ter esse limite aí sendo utilizado? Quarta pergunta. O que vai acontecer com você e a sua família
caso você não resolva esse problema. Vamos lá, caso você não consiga resolver esse problema com relação ao seu cartão de crédito, ao seu limite na conta, o que vai acontecer com você e com a sua família, caso não resolva esse problema? Não consiga resolver esse desafio que você tem hoje nas suas finanças. E o quinto passo, como será a sua vida quando você conseguir resolver esse problema? Agora é você já buscar olhar, ter uma visão de fora do seu problema. Como que você vai estar? Como que será a sua vida? Ah, Roberta, minha vida vai ser feliz, vai ser realizada. Como que será a sua vida? Essa mulher de poder, qual será o sentimento? Como será a vida dessa mulher de poder quando ela resolver esse problema? Ok? Respira aí comigo. E você já vai começar a anotar. Aqui a gente tem um termo que fala o seguinte, ó, que fichas caem. Fichas são os aprendizados. Então, opa, veio isso aqui para mim. E você vai anotar, ok? Então, você vai colocar aí que fichas caem, quais são os seus aprendizados, quais são as suas decisões, ok? Anota aí que nós já vamos passar para o próximo ponto aqui. Muitas pessoas chegam em mim e falam assim, Roberta, como que eu faço para poder resolver o meu problema financeiro? Roberta, como que eu faço para sair das dívidas? Roberta, como que eu faço para mim realmente conseguir administrar o meu dinheiro? Porque eu sei fazer. Eu tenho uma empresária que nós terminamos o processo de coach dela tem 3 meses. O coach dela é individual. E ela, a maior demanda dela, ela fala assim, Roberta, eu sei fazer muito dinheiro. Ela é uma empresária, ela tem mais de 120 franquias em todo o Brasil. Então ela fala assim, eu sei fazer muito dinheiro, Roberta, mas eu não consigo usufruir. Eu até compro algo para mim e não me acho merecedora de usar. O meu dinheiro, eu faço muito dinheiro, mas eu pago as contas e o meu dinheiro desaparece. E aí, essa é a frase que eu respondo para todos quando me perguntam, Roberto, o que eu faço quando eu estou num desafio financeiro? Eu falo o seguinte, ó, anota aí essa frase. A coisa mais importante que você tem que fazer quando está no buraco é parar de cavar. Então, se você está num buraco, seja lá nas suas finanças, aqui você pode levar também para todas as áreas da sua vida. Mas como hoje aqui eu vou falar especificamente sobre finanças para você, é você olhar para esse buraco que talvez você se encontra e você parar de cavar. Esse é o primeiro passo. Cartão de crédito é parar de cavar esse buraco do cartão de crédito. Ah, é o limite do cheque especial? É parar de cavar esse buraco. Esse é o primeiro passo. Porque quando eu paro de cavar o buraco, eu paro de me afundar. E eu começo a pensar numa perspectiva, numa outra forma de mudar de direção. E é esse caminho que nós vamos trilhar hoje. Ter uma outra percepção. Em que área, dentro das suas finanças, porque nós podemos dividir ela em várias partes, né? Parte de entradas, as partes de saídas, os meus investimentos, o meu doar, o meu contribuir, o meu usufruir, o meu me pagar primeiro. Será qual que é o buraco que você está cavando e que você ainda não conseguiu enxergar? Então, hoje é trazer essa consciência aqui para você. Então, para de cavar esse buraco. Respira fundo e você está no lugar certo. E lá na Bíblia fala o seguinte, ó. Eu vou trazer muita citação bíblica, ok, gente? Vocês me permitem? Ok? Ótimo. Lá fala o seguinte, ó. O povo perece por falta de conhecimento. E eu trago ainda outro aqui. E conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade que você precisa trazer hoje para a sua vida? Qual é a verdade que você precisa trazer hoje para as suas finanças, para o seu modelo financeiro?
para sua mentalidade financeira de abundância. A ignorância financeira nos leva à pobreza. É importante olharmos para o cenário, para tudo que aconteceu lá atrás, para o nosso passado, entender que lá atrás foram criadas as crenças fortalecedoras ou crenças negativas com relação ao dinheiro. E nós vamos entender também qual é o resultado em curto, médio e longo prazo se você continuar com essa mentalidade. Então, hoje é realmente esse despertar para a mentalidade financeira de sucesso. E aqui, esse conceito, a nossa relação com finanças, ela está totalmente fundamentada nas circunstâncias e ambientes em que nós vivemos. Somando as nossas crenças, como eu trouxe, né, sobre forte impacto emocional, ou por repetidas vezes. A forma com que eu lido, com que eu trato, com que eu trabalho com o meu dinheiro, ela está totalmente ligada ao que eu vi lá atrás, que era a forma com que trabalhava com o dinheiro. Trazendo, né, esse exemplo dessa coach minha, ela tinha essa demanda muito grande com relação às finanças. E quando ela entendeu que lá atrás, quando ela, numa ferramenta, a gente conseguiu ir lá atrás e ela identificou o momento em que ela passou por uma rejeição, em que ela se sentiu abandonada, era uma criança, ok? Uma criança de 5 anos, e lá naquele momento, ela chegou para fazer a aula de balé, e naquele momento, na frente de todos os coleguinhas, a professora chegou nela e falou assim, olha, fulaninha, você não vai poder fazer o balé hoje porque o seu pai não pagou a mensalidade. Aquilo ali gerou naquela criança abandono, vergonha, gerou nela a questão de frustração, de que o dinheiro trazia para ela o quê? Trazia para ela algo com que as pessoas fossem a julgar, que as pessoas fossem olhar para ela e muitas vezes ela se sentia completamente na questão. Gente, ela trazia para mim em sessão, ela falou assim, Roberta, eu me sinto constrangida. E quando ela teve essa consciência, essa clareza, que lá atrás, um dos momentos que ela viveu, gerou nela essa crença, porque foi sobre forte impacto emocional. Aquela criança se sentiu desprotegida. Por questão de quê? Do dinheiro. A questão de que, naquele momento, ela foi exposta. E toda vez em que ela tinha algo, que ela comprava algo, ela se sentia exposta. E ela começou a identificar que a comunicação dela, desde a infância, era uma comunicação que a afastava do dinheiro, por mais que ela é uma máquina de fazer dinheiro. Ela a afastava do dinheiro. Por quê? O dinheiro para aquela criança, dentro da mentalidade, ok? Daquele adulto, mas que existe a criança interior dentro dela, acreditava que o dinheiro trazia o quê? Dor, constrangimento. E aí, quando ela veio para a fase adulta, que ela foi casar, ela passou também por uma não aceitação da família do noivo. Porque a família do noivo é uma família muito bem conceituada, de Minas, e eles não aceitavam. Até que ela conseguiu. E o que ela fazia? Ela tinha que estar provando que eu nunca vou depender dessa família. O que era? Na verdade, ela era provando que ela nunca ia depender do dinheiro. Era, mais uma vez, uma crença que a limitava com relação à finança. Por tudo que ela viveu ao longo da sua infância. Por isso que eu te pedi lá, mais atrás, para você olhar. Qual foi o momento em que você, mais difícil com relação às suas finanças, lá na sua infância? E quais são essas memórias que você tem com relação a essas lembranças? E aqui, que o dinheiro seja o nosso escravo, não o nosso senhor. E aqui é muito importante. Eu falei sobre isso, foi só essa parte no Esquenta Mulheres de Poder. E todas as vezes que eu falo sobre dinheiro,
eu trago essa parte porque eu considero muito, muito importante. Entender que o dinheiro, se você for olhar lá na Bíblia, na época, né, dos discípulos, eles recebiam dinheiro, as pessoas vendiam casas, as pessoas vendiam as coisas e colocavam, entregavam para eles. E tem todo um significado, se você for observar, onde eles colocavam dinheiro. Eles não chegavam e colocavam nas mãos dos discípulos. Porque se eles colocassem nas mãos dos discípulos, aquilo geraria um trabalho pelo dinheiro. Então, estaria pagando pelo trabalho, se você for trazer dentro dessa concepção. E aqui eu vou trazendo para o nosso dia a dia, ok? Hoje, o quanto o dinheiro tem sido colocado nas suas mãos. Porque as mãos significam trabalho. As mãos significam as ações, o quanto você tem trabalhado simplesmente pelo dinheiro. Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar para ter o dinheiro. Gente, é maravilhoso, ok? Dinheiro é maravilhoso. Mas entenda que dinheiro, ele é simplesmente um meio, ele não é um fim. E nós vamos entender isso aqui também hoje. O segundo ponto, por que não é no nosso coração? Por que não é no coração? Porque se colocar o dinheiro ali no coração, esse dinheiro ele se torna o quê? Como um senhor, ele vai reger as emoções. E aqui volta, ó, o dinheiro seja o nosso escravo, não o nosso senhor. É bíblico. Tá lá em Provérbios. E por que eu não coloco, então, então na cabeça? Não, porque as minhas decisões serão pautadas em dinheiro. O governar o dinheiro, ele está quando você coloca ele nos seus pés. E era aos pés dos discípulos que as pessoas colocavam as moedas, que as pessoas colocavam o dinheiro. E colocar aos pés significa, então, esse governo. Significa que ele, o dinheiro é o escravo e não o nosso Senhor. Então, aqui é só para deixar claro com relação ao lugar do dinheiro, certo? E aqui, responda aí, qual a perspectiva atual em relação ao dinheiro? Qual a sua perspectiva hoje, olhando a sua vida com relação ao dinheiro? Qual o valor que você coloca nele? Porque o valor que você coloca nele está diretamente relacionado aos seus resultados. A forma com que eu coloco, o quanto eu valorizo o dinheiro em si, aqui eu estou falando do papel, da moeda, ok? Ele vai fazer com que sejam os nossos resultados. E o primeiro passo é você analisar como que tem sido a sua comunicação. A sua comunicação com relação ao dinheiro. E a comunicação, você vai começar a olhar lá atrás, tudo que você ouvia com relação ao dinheiro. Porque tudo começa pela comunicação. As palavras que nós ouvimos geram o quê, gente? Geram pensamentos que determinam uma ação. Dentro do coaching integral sistêmico, nós entendemos que existe uma matriz ativa de formação dessas verdades. E essa matriz, ela começa pela comunicação. Seja ela aquela comunicação verbal, não verbal, aquela comunicação de tudo que ouvimos, aquela comunicação que nós vimos, geram em nós o que, gente? Pensamentos. Pensamentos. Vai dar certo, se não vai dar certo. Que geram o quê? Sentimentos, trazem os sentimentos. E que geram o quê? As crenças. Então, vamos lá. Olha aí, só dá uma checada. Se você lá na sua infância ouviu algo como o dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro corrompe as pessoas, dinheiro é ruim, somente pessoas más têm dinheiro. Isso você vai trazendo. Aqui eu trouxe só algumas, talvez, dos termos que você ouviu. Eu ouvi muito na minha infância. Lava a mão, menino, que dinheiro é sujo. Olhava e falava assim, você tá achando o quê? Você tá achando que dinheiro dá em árvore?
Isso tudo gerou o quê? Geraram atitudes. Então, nós precisamos entender a comunicação. Vamos lá, gente, como mães, que eu acho que a maioria aqui são mães. Como que tem sido a sua comunicação com seus filhos com relação ao dinheiro? Quando o seu filho talvez está lá no supermercado e ele sempre acha uma coisa que ele quer, né? Filho é assim, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Qual tem sido a comunicação? Você tem falado, mas menino, não tenho dinheiro. Menino, dinheiro não nasce em árvores. Tá achando que eu sou? Eu não tenho dinheiro. Até mesmo, gente, vamos lá. As pessoas batem lá, ó, você está no sinal, está no trânsito, e as pessoas batem lá no seu vidro e você fala assim, não tenho dinheiro. Sabe o que isso está gerando em você? Uma comunicação. Uma comunicação negativa. E aqui você precisa começar a entender qual tem sido a sua comunicação. Porque a sua comunicação gera os seus resultados. E esse é o primeiro passo. Então, cuide da sua comunicação. Porque elas geram os pensamentos, que geram os sentimentos, que geram os resultados. Mas se eu tenho uma comunicação negativa de que dinheiro não é bom, ai, nossa, toda vez que eu tenho dinheiro, algo ruim acontece. Ah, eu não, né? Outra pessoa. Quando o dinheiro fica perto de mim, sempre alguém vai embora. Ah, que dinheiro, ele nunca me traz felicidade. Então, comece a refletir com relação qual tem sido a comunicação que você tem trazido com relação ao dinheiro. Qual tem sido essa comunicação? Porque essa comunicação vai fazer com que gerem pensamentos. Aqueles pensamentos que podem ser positivos ou negativos. Ai, nossa, vai dar tudo certo. Ou aquele pensamento que, não, para mim não. Não, isso aqui pode dar certo para o fulano, mas para mim... E isso vai gerar o quê? Sentimentos de frustração, de incapacidade, sentimento de que não é para você, até mesmo sentimento de abandono. Porque os vícios emocionais é algo que é uma grande demanda que o tempo todo o seu corpo trabalha para poder trazer, o tempo todo o seu corpo trabalha para poder suprir esse vício emocional. E a sua comunicação, ela pode sim trazer e fazer, você pode trazer uma forma diferente de comunicar. Aqui eu trago, né? Lá em Mateus 6:24 fala o seguinte, ó: o escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês podem servir a Deus e também ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Aqui é a questão: onde eu tenho colocado o dinheiro? Será que eu tenho colocado ele como o principal na minha vida, em que eu esqueço de todas as outras coisas? Porque o segundo passo hoje, para essa mentalidade financeira de sucesso, é você ter claro o seu propósito. Qual que é o propósito para a sua poupança? Qual é o seu propósito, Fabi, para os seus 50 mil no investimento? Em começar a entender. Ah, o meu propósito com 50 mil de investimentos, eu vou poder fazer isso. É ter clareza do propósito. Eu falo que é o porquê muito claro. Porque quando você tem o porquê claro, você consegue suportar quase qualquer como. E isso está lá no livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E ele ele é um judeu que passou pelo campo de concentração, lá na Segunda Guerra Mundial. E ele deixava muito claro, no livro ele deixa isso muito claro, que a questão do porquê dele fez ele passar pelas consequências, pelas atrocidades de um campo de concentração. E aqui, ó, para alcançar a independência financeira, requer alguns passos. O primeiro é entender que fomos feitos com um propósito.
Todos nós fomos feitos com um propósito. Propósito de abundância. Abundância, abundância, abundância. Abundância nas suas finanças, abundância na sua saúde, abundância nas suas emoções, abundância no seu pilar espiritual, abundância no seu profissional, abundância no seu desenvolvimento intelectual, abundância em servir o próximo, abundância no seu social com as suas amizades, abundância no seu conjugal, abundância com seus filhos, abundância com seus pais, com seus irmãos. É viver esse propósito de abundância em todas as áreas da sua vida. E lá em João 10:10, eu vou abrir aqui também, colocar sobre João 10:10, que fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se você não vive essa abundância nas áreas da sua vida, existe disfunção. E se existe a disfunção, hoje nós estamos aqui para te dar esse passo, para começar a observar e gerar consciência. Porque a consciência, às vezes, vai doer? Vai doer. Mas gera o quê? Gera mudança. Ah, vai gerar algum constrangimento? Ok, pode até gerar o constrangimento. Mas o constrangimento, você olha para como está a vida hoje, você dá um passo para a mudança. O ser humano, ele tem a fuga da dor, a fuga do constrangimento. São essas duas principais fugas. E o medo. São esses 3 pontos. Quando ele olha a dor, ele olha para o passado e ele quer fugir desse passado. E muitas vezes a fuga dessa dor gera uma disfunção na forma com que lida com as suas finanças. Eu acredito que mais para frente vai falar, mas eu vou trazer aqui agora. Quantas e quantas vezes o dinheiro ele tem deixado de ser um papel na sua vida, ele tem se transformado em uma borracha. Isso mesmo. O que a borracha faz? Aqui é uma borracha, ó, das meninas que estão aqui, ó, das minhas filhas. Essa borrachinha, ela tem o poder de apagar, né? Ela vai lá no que você escreveu e ela consegue apagar. Quantas vezes o dinheiro, você está utilizando ele como uma forma de apagar uma dor no seu passado? Mas você só vai ter clareza quando você se permitir olhar lá e realmente ver o que está te gerando essa dor. Uma outra coach minha, ela tinha uma dor e ela identificou também dentro do processo de coaching. Grande empresária da área de transportes aqui do estado de Goiás e Tocantins. Só um minutinho. Você quer mais uma água para mim, por favor? Da área de Goiás e Tocantins. Olha, gente, melhorou bastante. Eu tive um desafio aqui com a minha iluminação, ó, meu esposo já está arrumando aqui para mim. Mas olha só, e quantas vezes ela morava no interior e ela visitava, ela passava na porta de uma loja, ela era criança, gente, criança, 7, 8 anos, passava na porta dessa loja e ela não era aceita, eles não permitiam que ela entrasse, de uma família muito simples. Então, ela cresceu, ela desenvolveu, hoje ela tem, né, a questão financeira dela é muito bem trabalhada, mas a dor que ela tinha com relação ao que ela viveu lá atrás, uma experiência negativa no passado, gerou nela o seguinte, que ela queria ajudar as mulheres com relação à sua autoestima, à sua identidade, e que ela ia criar uma loja com valores bem baixos, para poder essas mulheres terem acesso. E aí nós começamos a identificar. Falei, olha, vamos lá. Qual é o seu motivo? Qual é o porquê? Qual é o propósito dessa loja? Qual é o propósito dessa outra empresa que você vai montar? E quando ela foi começando e foi gerando nela o quê? Consciência, foi lá atrás. Ela identificou que lá atrás, na infância dela, ela passava por esse constrangimento. E ela queria, não era suprir essa dor das mulheres, era suprir a dor daquela criança que não era permitida entrar naquela loja. Então, aqui é você entender qual é o seu propósito. O seu propósito, ele está firmado numa fuga da dor? Ou o seu propósito realmente está no propósito de abundância e de crescimento? Porque se existe, vamos lá, eu quero ter
os meus investimentos, eu quero ter, né, um patrimônio líquido X, para mim poder ter uma estabilidade financeira. Deixa eu te dizer, a estabilidade financeira está ligada ao medo. E se existe medo, é uma fuga, para que não viva um momento de constrangimento. Então, por isso que eu te pedi, olhe um momento em que você passou por um desafio financeiro, ou que foi constrangida, porque o seu propósito, eles têm que estar alinhado com a abundância, porque se ele estiver alinhado com a mentalidade de medo, ele vai te distanciar realmente da mentalidade financeira de sucesso. E como eu trouxe, né? Quantas vezes essa empresária, ela pegava o dinheiro e queria ir lá atrás no passado e apagar como se fosse uma borracha. Apagar a dor. E quantas vezes eu já tive isso? Eu consegui trazer. E às vezes ainda sinto. E eu vou, opa, qual é o meu propósito? Alinho, e sigo. É mentalidade. Mentalidade trabalhada todos os dias, todo momento. Para não vir suprir uma dor. Para não ir lá e tentar apagar, porque ele não tem poder de borracha. E aí, quando vem com esse poder de borracha, é o momento em que é como se fosse uma torneira aberta. Ali, ó. E o dinheiro vai saindo. Então, tenha claro o propósito. E aqui, para te ajudar com relação ao propósito, o que você é bom no que você faz? Você ama o que você faz? As pessoas reconhecem esse dom em você? Eu vi aqui, tem a Fabi, que é na área da saúde. Nós temos a Ludmila, que é professora de matemática. Nós temos a Gorete. A Gorete, se eu não me engano, ela é empresária. Nós temos a Letícia. Nós temos a Jéssica. Hoje, qual é o propósito do local onde você está hoje? Com o que você faz? Você é o melhor profissional? Você ama o que você faz? Que as pessoas olham para você, elas conseguem reconhecer esse dom? Dom na comunicação, dom em poder olhar as pessoas, dom em poder contribuir, em ajudar com essas pessoas, porque tudo isso está linkado ao seu propósito, ao seu propósito de vida, ao seu propósito para a mentalidade financeira de sucesso. Não pense somente na tarefa. Não pense simplesmente no que você tem que fazer para te trazer o dinheiro. Mas pense no resultado. Quando eu penso simplesmente na tarefa, eu estou buscando ser o quê? Uma pessoa simplesmente ocupada. Eu só tenho tarefas para fazer, eu tenho que estar executando tarefas o tempo todo para me sentir o quê? Para me sentir uma pessoa produtiva. E muitas vezes não está sendo produtiva. Porque a pessoa produtiva é aquela pessoa que foca o quê? No resultado. Então, olha, eu vou atender esse paciente aqui agora, eu estou focada no resultado. E de que forma você pode focar no resultado? Não simplesmente em cumprir um ritual, mas de realmente viver essa jornada. E aqui, o trabalho, ele é muito mais que uma ocupação. Ele é uma rotina, ele é um progresso individual e conquista de dinheiro. Então, com o trabalho, com essa rotina, você tem o seu ganho financeiro. Mas uma oportunidade de expressarmos o quê? Além de tudo isso, de amor às pessoas ao nosso redor, servindo com diligência. E de que forma? Lá dentro da saúde, eu posso expressar esse amor. De que forma, como professora de matemática, eu posso, além de executar uma ocupação, uma rotina, eu posso também expressar amor. Porque em tudo que o povo judeu faz, você pode observar, você pode dar um Google aí e analisar. Tudo que eles fazem é com extremo amor.
Eles têm, se eles vão fazer uma negociação, por mais que uma negociação com o judeu, se você for, já fez alguma negociação aí com o turco, com o judeu, você pode observar que são pessoas mais, né? É uma negociação que às vezes leva aí um tempo. Mas tudo que eles fazem, eles buscam trazer a excelência. E aqui o passo 3 é a generosidade. Anota aí, generosidade. E o que é a generosidade? Ela pode ser expressa de diversas formas. E uma delas é através do dinheiro. Considerando o ato de lançar sementes em terras férteis e de compartilhar por bondade, diferente do mesquinho que são agarrados a bens materiais. A generosidade é aquele do contribuir. É a generosidade do contribuir financeiramente. A generosidade de você contribuir com o seu tempo. Generosidade de você contribuir com uma palavra. Mas aqui, em especial, o quanto você hoje tem utilizado esse passo na sua vida e tem conseguido trazer a generosidade para as pessoas que estão ao seu redor. Que seja com alimento, seja com doação de roupas, mas também um passo realmente que vai quebrando crença, vai quebrando com muito, né, com algo muito forte, é realmente você doar financeiramente. Vai rasgando as crenças negativas e trazendo novas sinapses neurais. Que à medida em que eu começo a trazer novas trilhas neurais positivas e realmente trazendo no caminho dessa mentalidade de abundância, eu me aproximo do dinheiro. É isso mesmo. Se eu dou, mas eu preciso entender também qual é a intenção do meu coração, diferente, né, daquelas pessoas que doam, mas fica ali ainda segurando, ai, nossa, e lamentando. Uma das métricas do enriquecimento do povo judeu é você olhar e ser generoso. O que é ser generoso? Acho que eu coloquei, não. Deixa eu voltar aqui. Generosidade, vamos, analisa aí comigo. Você tem 100 sementes na sua mão. Cada um aí recebeu 100 sementes. E dessas 100 sementes, você fica com 99 e resolve pegar uma e distribuir com outra pessoa. Ok. Você consumiu as 99 e essa outra que você plantou no jardim de uma outra pessoa, num outro jardim, você, no outro mês, conseguiu colher mais 100. Por quê? É interessante, na matemática dentro da Bíblia, fala que as nossas sementes, elas se multiplicam em 100 vezes. Em 100 por 1. E aí a diferença é que, ok, eu já consegui fazer esse plantio de uma semente. Mas aí no próximo mês, eu então tomei uma decisão, fico com 98 sementes e decido então plantar mais 2. E dessas 2 sementes, em vez de 100, eu já começo a ter 200 sementes. E muito, muito, muito claro é você pegar o exemplo do milho. Pega uma sementinha de milho e planta. Planta essa sementinha de milho. E vai cuidando dela, vai cuidando até que ela desenvolve. Aí nasce o pé, e aí daqui a pouco começa a dar boneca, né? A gente fala que muito em Goiânia que é a boneca do milho. Até o momento que ele granula, ele tá todo granulado, cheio de sementes. E se você for olhar, são mais de 300 sementes em cada espiga de milho. E tem alguns pés que dão mais de uma espiga. O que eu tô te dizendo é você poder trazer o ato de generosidade simplesmente na intenção de abundância na vida da outra pessoa. De semear na vida de outras pessoas.
pense, busque o local certo onde podem ser lançadas essas sementes. Generosidade precisa de uma preparação. Decida no seu coração o quanto você pode dar sem constrangimento. É você olhar, peraí, que solo é esse que eu vou lançar essas sementes? Será que é um solo que realmente precisa dessas sementes? É um solo em que a temperatura vai utilizar, trazendo aqui, né, a metaforando, será que existe essa palavra? Mas trazendo essa metáfora com relação às sementes, você precisa trazer essa análise. Eu vou semear, mas Roberta, hoje em dia é tão desafiador a gente poder contribuir com as pessoas na rua. Aqui é a sua intenção. Quando você doa, é a intenção do seu coração e não o que o outro vai fazer com a sua doação. Isso faz total diferença. Total diferença. E esse passo 3 da generosidade, você vai responder aí. Coloca aí no seu caderno. O quanto você tem sido generoso, com sinceridade. As suas ações expressam generosidade? As suas ações do dia a dia expressam essa generosidade? Você tem plantado, você tem preparado essa terra para receber essas sementes? Lá na sua casa, você simplesmente tem jogado as sementes nos seus filhos? Tem jogado as sementes lá no seu esposo? Deixa aí. Ou você tem ido, tem cuidado da terra, tem adubado? Assim também é nas suas finanças. O quanto você tem preparado. Aqui eu já falo que vocês fazem parte de um grupo seleto de mulheres que se levantaram para desenvolver uma mentalidade financeira. Você já está o quê? Planejando, você está preparando essa terra para receber as sementes. Muitas vezes não recebem as sementes porque a terra não está preparada. Leitura, a boa sorte. Esse livro que fala, gente, é maravilhoso. Leiam esse livro. Quem ainda não leu, leiam esse livro. Que não é simplesmente você ter a colheita, mas existe todo um processo de preparação. E esse passo da generosidade, ele passa por esse processo dessa preparação da mentalidade financeira de sucesso. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso, progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. Aqui não é uma citação minha, está lá na Bíblia, lá em Provérbios 11, 24, 25. E eu adoro o livro de Provérbios de Salomão. Porque olha só, quem foi Salomão? O homem mais sábio, o homem mais rico da terra. E tem até um livro que é Salomão, o homem mais rico que existiu. É esse livro aqui, ó. Depois, se você quiser aprofundar também na leitura. Mas o que Salomão tinha? Sabedoria. O que é sabedoria, gente? Sabedoria não é só, eu quero ser sábio. Sábio é você trazer o aprendizado. Estou pegando o aprendizado aqui hoje nessa mentoria. Mas é você colocar em ação. Aprendizado mais ação é o que gera sabedoria. Que não adianta você ter o conhecimento e engavetar. Não adianta você, esse eu sei. Então por que está com a vida financeira hoje dessa forma? Por que não está mais lá na frente? O que eu não sei, o que eu sei me trouxe até aqui. O que eu ainda não sei é o que vai me levar à frente. E Salomão, ele foi o homem mais rico que existiu, porque ele sabia utilizar os aprendizados e agia. Isso gerou a sabedoria do homem mais rico da terra. Então, tem esse livro também, O Homem Mais Rico da Babilônia. Leiam esse livro. São essas duas leituras focadas com relação a finanças e a mentalidade financeira, para você que quer desenvolver também essa mentalidade. E quantas vezes, vamos lá, gente, para você ver tanto que é questão de mentalidade, bilionários
doaram metade de toda a sua fortuna e logo em seguida, em prazo de 1 ano, 2 anos, já tinha tudo de volta. Conseguiam fazer. É a questão que aqui é mentalidade. E se você olhar, tem um livro do Ricardo Jeromel, Bilionários, que fala o seguinte, que grande parte dos bilionários de todo o mundo fizeram meio que um pacto. Eles assinaram um contrato entre eles, em que na sua morte não entra nem inventário, ele já deixa em testamento a doação de 60% de toda a sua fortuna para instituições de caridade. Isso é mentalidade de olhar para fora. Quanto mais eu contribuo, eu cresço. Quanto mais eu cresço, eu contribuo. O quanto você realmente tem desenvolvido a generosidade. E aqui, ó, lá em Provérbios fala, quanto mais as pessoas investem com a generosidade, cada vez elas ficam mais ricas. E aquelas que guardam, que não, vou deixar aqui, acaba que aquilo ali se tornam pessoas mais pobres. Acho tão interessante. Mas daqui a pouco eu falo. Daqui a pouquinho eu falo. Vamos para o quarto passo? O quarto passo é o planejamento. Planejamento, que não basta simplesmente, agora, Roberta, eu sei sobre a minha comunicação, eu sei qual é o meu propósito, Roberta, agora eu sei, eu sou uma pessoa que trabalho a minha generosidade, mas qual tem sido o planejamento para você atingir realmente o seu objetivo financeiro? Primeiro ponto, anota isso que é importante para você. Você precisa ter clareza e precisa conhecer as suas finanças. O que é isso, Roberta? Suas entradas e suas saídas, claramente, colocar no papel tudo que entra, tudo que sai. Mas, Roberta, tudo que sai, ok. Você vai fazer esse parâmetro de saída por 2, 3 meses. É simplesmente para você levantar. Porque quando você anota a sua saída, você convém comigo que o dinheiro já foi? Dinheiro já foi. Então, você precisa ter claro as suas entradas e as suas saídas. Então, dentro disso, você vai anotar. Pega o papel aí, você vai fazer, tarefinha de casa, certo? Você vai colocar tudo que entra de renda para você. Então, todas as entradas. Eu recebo de tais lugares. Esse valor. São as minhas entradas, são os meus ativos. E agora eu vou começar a trazer, e aí você pode utilizar planilha, você pode utilizar, tem vários aplicativos que você pode utilizar também para gerar o seu planejamento financeiro, mas é você ter clareza para onde está indo o seu dinheiro. Quantas vezes você fala assim, nossa, o dinheiro entrou e passou na minha conta, eu nem vi. Para onde eu coloquei esse dinheiro? Então, você vai ter essa clareza, vai ficar claro para você. E você vai saber, peraí, agora eu consigo entender quais têm sido as minhas despesas. Olhando para as despesas, o que eu posso gerar agora de economia com relação às minhas despesas? Eu posso ajustar essa economia? Eu posso olhar? Vamos lá, gente, se você tem. Aqui eu estou abrindo já essa questão de, se você tem TV a cabo, telefone celular em conta, entre em contato com eles, porque você tem descontos. Já são anos e anos. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu vivi isso. Quando eu fui olhar as minhas entradas e as minhas saídas, eu comecei a classificar, peraí. Primeiro, eu tô com um canal aqui e as meninas não estão utilizando. As minhas filhas que ficam, né, para assistir um desenho e tudo mais na televisão. Peraí, elas não estão utilizando isso aqui, elas estão usando esse aplicativo aqui. E aí entrei em contato e fui negociar. Em desconto mensal foi mais de R$ 200. Então imagina isso, num prazo de 3 anos, em que eu não olhei. Então, assim, comece a olhar as suas despesas, realmente dedica tempo.
O segundo passo é fazer o orçamento e acompanhar a realização. O que é esse orçamento? Eu vou olhar o passo a passo, um orçamento familiar, é sentar. Para quem é casal, gente, senta e analisa a conta juntos. Senta e façam conta. E você acompanha, não é simplesmente, eu sentei, projetei, fiz todo um orçamento familiar, mas daqui para frente eu não acompanhei. Não, não vai adiantar. Você precisa ter um orçamento familiar. Ó, vamos lá, a nossa despesa é X, e agora vamos analisar o que está dentro do nosso orçamento. Qual que é o nosso plano, um planejamento? Ah, nós vamos ter uma viagem, ok, o que a gente pode trazer dentro desse orçamento? Ah, onde nós podemos enxugar, onde eu posso, às vezes, trazer e fazer um investimento maior. E aqui, Lude, quando você me traz com relação às fazer a poupança, analise primeiramente as entradas e saídas e depois você começa a analisar e ajustar o seu orçamento. Comece a ajustar o orçamento para que realmente você traga o desenvolver do investimento, porque a mentalidade também para investimento ela é desenvolvida, ok? E você começa, vamos lá, eu vou só quando eu tiver muito dinheiro eu vou começar a aplicar? Não, você pode começar, tem aplicações que você pode começar com R$50, com R$100, mas a questão é você começar a trazer os investimentos. Terceiro ponto, você fazendo investimento, você está planejando o seu futuro. O que você está buscando? Trazer renda ativa. Renda ativa, o dinheiro trabalhar para você. É você poder viajar e o seu dinheiro tá ali, ó, trabalhando para você. E aí existem várias formas. Existem pessoas que fazem esse investimento em imóveis para que gere o quê? Renda. Ok, gente? Ó, quando eu trago o imóvel para trazer uma renda ativa, ele é um imóvel, são aqueles imóveis de aluguéis, ok? O imóvel que você mora, ele te o imóvel que você mora, ele te traz custo. Então, ele está dentro da renda passiva, certo? Então, comece a buscar formas de trazer uma renda ativa. Como eu posso trazer mais renda ativa? Planejar o seu futuro. Por isso que eu perguntei, coloca aí, dentro da sua poupança, Ludmila, qual que é o seu valor desejado lá na sua poupança? Para daqui 5 anos, daqui 10 anos. A Fabi, ela já trouxe. Ela quer ter um investimento de 50 mil. Ótimo, ela já tem o quê? Uma visão de futuro. E agora, Fabi, é trazer o planejamento. Como que eu posso? Qual é a data? Fabi, você é coach, você já né, sabe esmartizar a meta. E começa a trazer para quando que é esse investimento? Ah, é para daqui 2 anos. Sim, vou trazer só uma data, tá? Aqui na minha cabeça. 5/6/2022. Já ter esse investimento lá na conta. Então, você já tem claro, ó, a data. E aí você vai traçar, vai planejar, vai ter o passo a passo. Como que eu posso trazer? Eu vou diversificar a renda, eu vou trazer mais uma renda, e essa renda eu vou aplicar ela, e esse investimento vai ser no mercado diversificado. Ah, eu vou aplicar em ações, eu vou aplicar em bitcoins, eu vou ser mais conservador e vou aplicar no CDI, vou aplicar, né, desculpa, não é no CDI, vou aplicar no CDB, vou comprar títulos do Tesouro e vou ficar mais num conservador, e eu vejo que é um longo prazo, mas eu sou mais conservador. Então, você precisa, primeira coisa, faça o seu API, que é o seu questionário de investidor, a sua avaliação, a sua pesquisa do seu perfil de investidor, para você começar a entender, peraí, eu sou mais arrojada? Eu corro um pouco mais de risco? Você vai começar a entender, leia mais sobre também investimentos. Isso vai estimular novas conexões, ok? Quarto ponto, planeje e diversifique seus investimentos.
aplicando em lugares e negócios diferentes. Crie metas e invista com propósito. Lembra do propósito? Tenha claro qual é o seu propósito e que o seu propósito seja voltado para algo positivo na sua vida e não para o medo. Não esteja linkado ao medo. Mas você planeje, diversifique seus investimentos, busque formas, estude sobre o mercado financeiro, traga profissionais para que estejam ali te ajudando. E aplique, comece a aplicação, que seja com R$10, com R$50, com R$100, mas você começa a girar um drive na sua mente, ok? Sejam sábios como as formigas, que guardam comida no verão, preparando-se para o inverno, pois a preguiça não precisa se esforçar muito para alcançá-la. Olha só, gente, tem um livro, outra indicação de livro, anota aí. Formigas, a sociedade mais bem-sucedida da Terra. Eu lembro do primeiro nome do autor, que é William Douglas. Desculpa, é o William Douglas, o nome do autor desse livro. Formigas, a sociedade mais bem-sucedida da Terra. E lá ela traz muito claro com relação ao planejamento. As formigas, elas planejam para o futuro. Elas têm toda uma métrica, elas têm divisão, elas se concentram para desenvolverem, para que quando chegarem no inverno, elas têm o quê? A abundância. Então, a essa construção dessa mentalidade. Então, sejam sábios como as formigas que guardam comida no verão. Então, o que é isso, gente? Eu organizo e começo a fazer o quê? Uma reserva. Eu começo a fazer os meus investimentos, olhando lá para frente, olhando para um futuro, que seja para uma viagem, que seja para esse investimento para que você venha usufruir lá na frente, ok? Pois a preguiça não precisa se esforçar muito para alcançá-lo. Então, fica aí, reflita depois sobre esse texto. Então, esse quarto passo do planejamento, faça um orçamento, coloque no papel as suas entradas, as suas saídas. Então, você vai pegar um papel, ok? Depois vocês falam lá no grupo, falam, olha, eu fiz aqui o passo a passo. E você vai colocar o orçamento, você vai colocar dentro desse orçamento, você vai colocar suas entradas e todas as suas saídas, certo? Com saída tal, com lanche em tal lugar, com isso, com isso, com isso. E comece a anotar, você vai ter o quê? Consciência. Com isso, você vai ter essa clareza, você vai ter conhecimento sobre as suas finanças. E vai ter claro, depois disso, você consegue definir suas metas, consegue definir seus objetivos, porque eu já sei o meu estado atual, porque eu já fiz o meu orçamento, eu já planejei, já trouxe ele aqui. Eu sei quais são as minhas entradas, quais são as minhas saídas. Preste contas. É tão interessante quando você traz esse prestar contas, mas Roberta, eu vou estar me humilhando de forma alguma. Você vai estar verbalizando, e quando você verbaliza, você desperta a sua audição. E nesse momento você gera consciência. Às vezes pode gerar uma consciência, pode doer, mas gera o quê? Mudança. Gera mudança. Então, esposas, esposos, né, sentam em conjunto e comecem a analisar. Faça o orçamento, traga esse conhecimento sobre as suas finanças, inclua, vamos lá, para quem é mãe aqui, inclua os seus filhos nesse processo, já desenvolva neles, por mais que é pequenininhos, eu sei que a Jéssica tem a filha, a Isabela, que é pequenininha, mas ali, ó, ela já começa, ela tá no meio, ela tá ouvindo, ela tá vendo. Isso está gerando o que nela, gente? Crença que dinheiro pode ser trabalhado, que dinheiro é bom, que dinheiro te gera proximidade. Quantas e quantas vezes, talvez lá na sua infância, você ouviu, não, assunto de dinheiro não é para criança, assunto de dinheiro não é para você, e aquela criança cresceu entendendo que, falar sobre dinheiro não é para mim, então deixa que as outras pessoas cuidam, deixa que a própria vida vai levando as minhas finanças de qualquer jeito. Eu tenho a Catarina,
É a minha filha mais velha de 7 anos. Ela já fez um treinamento sobre finanças. Ela tinha 5 anos de idade. Ela fez um treinamento que chama ABC do dinheiro. Tinha o passo a passo das métricas, de guardar, de poupar, de usufruir, de criar também a mentalidade de fazer o dinheiro. Então, tudo nela foi gerando. O que isso está trazendo para ela? Eu estou fortalecendo a mentalidade financeira dela, desde criança. E elas desenvolvem muito, elas ficam assim, mãe, eu quero gerar tal coisa. A Catarina já fez colarzinho e pulseirinha para vender. Gerando o quê? Financeiro. E dentro de tudo que ela vendeu, ela tinha uma meta, ela tinha um objetivo, ela queria comprar um ukulele. Ela tinha um objetivo muito claro, o porquê, o propósito dela, de tudo isso, de gerar a renda, era muito claro. Mas dentro de tudo isso, ela tinha toda a métrica de que ela tirava para contribuir, que era a generosidade. Então, ela tirava o percentual dela, ela tirava a questão do que ela ia guardar, que mesmo assim ela ia trazer e fazer um investimento, e o que ela também podia usufruir no dia a dia. De comprar uma bolacha, um biscoitinho, alguma coisa, porque era coisa muito simples, né? Mas gerava já nela essa mentalidade. E hoje ela consegue trabalhar muito bem com relação a dinheiro. E eu falo que é muito interessante, porque ela sabe vender, mas ela sabe também cobrar muito bem. Ela aprendeu. Por quê? Ela tem esse relacionamento com o dinheiro muito próximo. E hoje, na escolinha onde elas estudam, elas têm aula de educação financeira. E eu achei incrível. E eu vejo que as escolas, hoje em dia, têm levado isso para as crianças. De planejamento financeiro, de proximidade com o dinheiro. Na minha época, era um distanciamento com relação ao dinheiro. Para mim, foi. E onde eu fui trabalhar, gente? Mercado financeiro. Trabalhar com dinheiro. Então, entenda o quanto é importante esse conhecimento e essa proximidade. E aqui eu falo, para quem tem essa meta do investimento de poupar, comece pequeno, mas comece já. Comece agora. Faça o orçamento, coloca no papel, olha suas entradas e suas saídas, monte um planejamento. Eu quero chegar até o final do ano. Quanto você quer chegar na sua poupança, Roberta? Para mim, hoje, atualmente, dentro das despesas que eu tenho, que são despesas fixas que eu não consigo, nesse momento, reduzir. Ótimo, ok. O quanto você consegue trabalhar e gerar para que, dentro da... Vamos lá, vou só trazer um exemplo. Que chegue no final do ano eu tenho ali 5 mil aplicado. Vou conseguir fazer uma aplicação de 100 mil ou de R$1.000? Ou não, Roberta, eu tenho R$1.000 lá, já desenvolvo aqui, é mentalidade. R$100 por mês, R$150 por mês, R$200 por mês, eu já atinjo. Ok, mas a questão é começar, não espere alcançar X valor, quando eu tiver uma renda maior, aí sim eu vou começar a aplicar. Pode ser que não chegue. Porque se hoje, vamos trazer outro exemplo, tem uma renda de R$5.000, daqui a pouco essa renda vai para 7 mil. Você vai ter, se não mudar a mentalidade, vai consumir os 8 mil e não vai sobrar o valor para investir. Então, é um desenvolvimento. E ele não é quando você estiver, é hoje, é agora, é nesse momento. Ok? Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Lucas 14, 28 fala sobre o planejamento. Aqui, o principal livro. Eu quero entender sobre mentalidade financeira? Vai ler a Bíblia. E aqui, ok? Estou colocando ele como um dos livros mais atuais. Não é questão de espiritualidade, mas é um livro atual. Tudo que você precisa lá, ele está te ensinando. Ele tem um passo a passo. Então, antes de tudo, senta, calcula, planeja. Não permita com que as tuas emoções lidem com a forma com que você trabalha com dinheiro. Ele não está aqui o livro, senão eu ia mostrar para vocês. O Dinheiro Emocional, do Thiago Brunet.
Dinheiro é emocional. Está totalmente ligado às suas emoções. Mas se você senta, começa a desenvolver um planejamento, eu começo a abaixar esse domínio com que o dinheiro tem com relação que as emoções falam no agir com o meu dinheiro, certo? Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acha passando necessidade. Então, mais uma vez aqui lá em Provérbios 21:5, falando sobre planejamento. O quinto passo é o contentamento. Contentamento. Quando nós olhamos essa maneira, né, de como administramos o nosso dinheiro, um pilar fundamental para se ter gestão eficaz é a fidelidade. Fala comigo assim, fidelidade. Fidelidade com relação às finanças. Ser luz em meio às trevas. É você olhar aqui dentro do contentamento, não é trazer aquela questão, eu vou fazer o jeitinho brasileiro, eu vou sonegar aqui, sonego ali. Não, é fazer dentro do que é certo. É certo, é certo. É meu. O que não é meu, não é meu. E eu vou seguindo. Agora, é o quanto eu permito que tudo isso vem minar a forma com que eu administro meu dinheiro. Então, a fidelidade, ela está totalmente relacionada ao contentamento. O que está sendo feito com os recursos disponibilizados a você? Você tem conseguido usufruir? Tem conseguido poupar? Tem conseguido multiplicar, doar, investir? Não existe jeito certo de fazer algo errado. Aqui é muito claro com relação ao jeitinho brasileiro. Não existe um jeito certo de fazer algo errado, mas existe a forma com que você pode minimizar, ok? Vamos lá, porque existe dentro, né, da legalidade, talvez existe algo que minimize, talvez um tributo, mas não é algo que você sonega, mas você minimiza. Então comece a trazer, porque isso está totalmente relacionado a esse passo do contentamento. O quanto realmente eu trago para mim, o que realmente eu tenho buscado trazer de diferença na nossa vida. Então comece a refletir. Porque dentro do contentamento nós temos a gratidão como estilo de vida. Dentro do contentamento é parar de lamentar, de reclamar e de murmurar e começar o quê? A agir. Dentro do contentamento é olhar para os momentos como oportunidades e não como barreiras. Isso é trabalhar esse passo do contentamento. Mas de que forma você tem parado e olhado com relação ao contentamento? São 5 passos. 5 passos. Primeiro passo é a sua comunicação. Segundo passo é o seu propósito. Terceiro passo é a generosidade. Quarto passo é o planejamento. Quinto passo é você trabalhar o contentamento. O quanto você tem olhado realmente para as suas finanças hoje e realmente tem se permitido entender a situação atual, mas mesmo dentro da situação atual, trazer a gratidão como um estilo de vida. Trazer a gratidão como algo que vem, porque a gratidão, quando nós exercitamos ela nos aproxima dos objetivos. A gratidão, ela é um imã que atrai para os nossos objetivos. Eu quero te convidar agora, respira aí
Isso, respira. E eu quero que você reflita. Eu vou te contar uma história e você vai refletir sobre essa história, certo? Então respira fundo aí. E essa história, ele conta quando lá num Aras muito lindo, um lugar lindo, um campo verde, vários cavalos de raça cavalgavam de um lado para o outro, felizes, alegres, completamente livres. Em certo momento, aquele cavalo mais precioso do Aras, ele caiu em um buraco. E quando ele caiu nesse buraco, rapidamente, as pessoas que trabalhavam ali no Aras se aproximaram e começaram a olhar e dizer: e agora? O que nós vamos fazer com esse cavalo tão valioso que acabou de se acidentar e de cair nesse buraco? E agora? O que nós podemos fazer? A solução foi chamar rapidamente o dono do Aras para que dele viesse a decisão. E aquele cavalo, dentro daquele buraco, observando toda aquela movimentação, até que viu o dono. Quando viu o dono, e aquele dono dizendo para ele: não tem mais solução. A solução que nós temos é sacrificar esse animal. Mesmo ele sendo tão valioso, tão precioso, vamos precisar sacrificá-lo. Não existe forma de como tirá-lo desse buraco. E ali, esse cavalo, ele olhando para toda aquela situação e vendo tudo aquilo que era o fim da vida dele, e ele não podendo fazer nada. Ele pensou, aquele cavalo refletiu, e ele chegou a duas conclusões. A primeira conclusão era simplesmente aceitar uma condição que lhe foi colocado. Era aceitar a morte como algo inevitável. Mas existia uma outra opção. Dentro daquele cavalo, essa segunda opção era de que ele aceitasse que as terras fossem sendo jogadas sobre as suas costas. Então, naquele momento, ele já não tendo mais o que fazer, ele então decidiu ficar de pé. E aquele cavalo, naquele buraco tão apertado, decidiu então ficar de pé. E recebendo sobre si as terras que aqueles empregados do Aras iam jogando. E jogavam, e jogavam. Mas à medida que a terra ia caindo sobre o pelo, sobre as costas daquele animal, ele ia se mexendo, e essa terra caía, iam sendo depositadas nos pés. E ele subia. À medida que era jogado, mais uma vez ele seguia aquele ritual e a terra caía novamente aos seus pés. E nesse momento, ele percebeu que era uma oportunidade que ele tinha. Que à medida que a terra ia sendo jogada, ele conseguia subir, ia subir, até o ponto em que na última vez que jogaram a terra, aquela pá cheia de terra, ele conseguiu então sair daquele buraco. Ele conseguiu então, com determinação, sair daquele buraco, porque à medida que a terra foi sendo colocada, ele foi se erguendo, ele foi, cada vez a terra vinha
e ele conseguia subir, ele subia, ele ficava sobre essa terra que estava sendo jogada. Naquele momento, ele conseguiu se ver livre de uma decisão, de algo que veio externamente sobre a vida dele. E aqui, eu quero te convidar a refletir o quanto que hoje, nas suas finanças, você tem permitido com que as pessoas venham colocar sobre si os julgamentos, venham colocar sobre si realmente as formas que tem que ser feito. Ou você tem decidido se levantar, mesmo estando lá no fundo do poço, lá no fundo do buraco, mas de uma forma íntegra, honesta, e à medida de cada conhecimento, e se levantando até sair desse buraco. Qual tem sido a sua decisão? A decisão de ficar e aceitar a sentença? Ou a decisão de fazer o que precisa ser feito e ter uma nova oportunidade? Qual é a sua decisão? Anota aí no seu papel. Qual a sua decisão hoje com relação às suas finanças? Qual a sua decisão hoje com relação à sua vida financeira? Não interessa o momento em que você vive. E se as notícias não são boas, não interessa. Cuidado com as decisões que são feitas apenas nas emoções. Permaneça de pé e tenha o hábito da gratidão. Permaneça de pé e desenvolva o hábito da gratidão. Faça uma análise nas áreas da sua vida e veja se você está sendo fiel na forma com que você administra o seu dinheiro, na forma com que você administra as suas finanças. Você tem sido íntegra na forma com que você negocia, que você compra, que você vende. Reflita. Crie e cultive bons hábitos. Respira fundo. A Fabi colocou aqui, ela me pediu, perguntando sobre as métricas, né, financeiras com relação a percentuais de orçamento pessoal e familiar. Vamos lá, vou trazer para vocês. Anota aí, esse é um extra. Esse é um presente para vocês, que a nossa colega Fabi pediu aqui e eu vou atender com muito amor, viu, Fabi? Então, anota aí, gente. Roberta, eu quero, a partir de agora, trazer uma métrica diferente, ok? Vamos lá. Primeira métrica, realmente para um enriquecimento, é você trazer 5% da sua renda, 5% da sua renda, hoje, das suas entradas, você trazer e se pagar primeiro. O que é isso, se pagar primeiro? O seu cérebro precisa entender que o seu trabalho traz resultados. E esse se pagar primeiro é você realmente, literalmente, entrou o dinheiro na sua conta. Vou trazer um exemplo simples. Entrou R$1.000, eu tiro ali R$50, certo? Eu tiro 5% e já guardo. Mas esse guardar é para você ver, os seus olhos precisam ver, suas mãos precisam sentir. Você precisa sentir o dinheiro. Quantas vezes o dinheiro hoje em dia virou simplesmente um plástico? Então você precisa ter a familiaridade de pegar dinheiro. Gente, é importante você ter sua carteira e de ter o dinheiro lá dentro. De trazer, de pegar o dinheiro, de trazer proximidade. Então, 5% é você se pagar primeiro. E você vai deixar lá o mês todo para você ficar olhando esse se pagar primeiro, esse dinheiro, tá certo? Depois disso, você vai trazer 10%. Gente, aqui é uma métrica, ok? Dentro do livro Criação de Riquezas, do Paulo Vieira. É uma métrica que ele traz e é uma métrica que eu trago para minha vida também. Então, 10% é para você doar. Então, você vai doar. Então, você vai pegar realmente o dinheiro, 10%. Então, vou trazer o exemplo simples aqui de R$1.000. Você vai pegar 10%. Então, eu vou pegar o quê, gente? R$100. E eu vou doar.
que seja doar para uma instituição de caridade, que seja doar para a sua igreja, que seja doar cestas básicas nesse valor, ok? É a sua forma, é a doação. Mas você precisa tirar o recurso financeiro, você precisa ver o dinheiro saindo para você trabalhar o drive, ok? Depois disso, 60% são para as despesas nesse primeiro momento, certo? Então, você vai trazer, Roberta, mas 60% eu não consigo. Vou pagar minhas despesas, vamos lá, num salário de R$1.000, pagar minhas despesas com R$600. Por isso que eu falo que você precisa parar, analisar e fazer o seu orçamento familiar. Você precisa ter essa clareza para onde está indo o dinheiro e enxugar. Porque dentro dessa métrica do enriquecimento é a métrica que você vai trazer para começar a mudar essa mentalidade. Então, você vai enxugando essas despesas. Roberta, não consigo no primeiro momento que seja 70%, mas você vai, aos poucos, chegando aos 60%, ok? Então, 60% para as suas despesas. 10% para você guardar, você vai investir, você vai guardar para o futuro, ok? Aqui não é uma reserva de emergência, gente, de forma alguma, que se eu comunico que eu estou formando uma reserva de emergência, vou criar uma emergência para que eu gaste esse recurso, ok? Então, 10% é para investir. Investir para uma viagem, investir para os sonhos, investir para ficar rico, ok? 10%. Depois, você tem mais 15%, desculpa, gente, ó, é 15% para investir, tá? 15% para investir e depois 10% para você usufruir. Ok? Então, você vai usufruir desse valor. E esses 15%, aqui que tá, eu quero ir para um restaurante, eu quero ir para fazer um passeio, aqui tá dentro dos seus 15%. E aqui é até interessante quando você vem dentro dessa métrica, quando você utilizou os 15% dentro do mês, ok, eu fui em um lugar só, já utilizei os 15%. Opa, já me deu sinal de que, peraí, dentro do meu planejamento financeiro, eu já desenquadrei. E aqui tem muitas pessoas que utilizam os envelopes. Então, você pode pegar envelopes, você traz seu recurso, seu salário, e separa em envelopes. Então, um envelope de se pagar primeiro, um envelope de doar, um envelope das despesas, um envelope de investir, um envelope de usufruir. Então, dentro desses envelopes, você vai colocando o valor. E você vai trazendo e vai utilizando tudo isso. Para quê? Primeiramente, para você gerar essa métrica na sua mente, para que isso se torne um hábito comum, certo? Nesse primeiro momento, ele pode ser que seja um hábito composto para você. E eu preciso, então, desenvolver esse hábito para que ele se torne um hábito comum. Então, dentro dessa métrica, 5% se pagar primeiro, 10% doar, 60% das despesas, voltado para as despesas, 15% investir para o futuro e 10% usufruir. Fechou a conta aí do 100%? Respondido, Fabi? Ótimo. Como que foi para vocês, gente? Vamos lá. Como que foi esse momento, essa mentoria aqui, trazendo sobre mentalidade financeira para vocês? Anota aí seus aprendizados, suas decisões, o que vocês levam hoje desse momento, desse encontro que nós tivemos aqui. O que vocês levam hoje? Anota aqui para mim. Coloca aqui no bate-papo. Deixa eu ler vocês aqui também um pouquinho no bate-papo, que só eu estou falando. Deixa eu ler um pouquinho. Isso. Isso, respira fundo aí. Ludmila, Gorete, Fabiane. Fabiane trouxe muita reflexão. Ótimo, agora é colocar em prática. Realmente colocar em prática. Nós vamos ter mais algum encontro, né?
próximo encontro será com a Cristiane Oliveira. E depois teremos um encontro com nós duas aqui. Lá nós temos o grupo do WhatsApp, estou no WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não fiquem com dúvidas, me chamem, pode me chamar no privado, pode me chamar lá no grupo, pode me chamar lá no meu Instagram, que é Roberta Nalesso Coach, certo? Podem me chamar, que terei o prazer para poder auxiliar. Ok? Então, montem o seu planejamento financeiro, o seu orçamento financeiro. Qualquer dúvida, se você... Roberta, eu quero fazer uma planilha. Gente, eu tenho uma planilha muito simples. Quem quiser essa planilha, só me chama depois lá no WhatsApp, que eu mando para você a planilha. Com o maior prazer, eu disponibilizo a planilha financeira que eu utilizo. Tá certo? A Gorete colocou que trouxe muita consciência. E é isso aí, gente. Você presta mentoria financeira? Sim, Gorete, mentoria financeira. Né? Eu tenho certificações no mercado financeiro. Principalmente, Gorete, dentro do processo de coach também voltado para essa área financeira. Então, depois a gente pode... Me chama lá no individual, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E, gente, é isso aí. Então, hoje foi o nosso momento aqui, nosso primeiro encontro da mentoria. Agregou bastante para vocês? Trouxe clareza? Agora é agir na direção certa. Gratidão, Fabi. Recebe aí a minha gratidão por você estar aqui, mesmo nesse momento, né? Você está trabalhando no seu horário aí, você dedicou esse tempo para poder crescer, para poder aprender, estar aqui conosco, como é maravilhoso. Ludmila, minha amiga, um beijo. Gorete, gratidão também pela sua vida. Contem comigo. Recebe aí, ó, um abraço bem forte de 40 segundos dessa segunda-feira. Uma excelente, uma extraordinária semana, um extraordinário mês para todos vocês. E eu falo o seguinte, nós estamos no início do mês, é momento de fazer o planejamento, momento de fazer o orçamento. Nós estamos na metade do ano, ainda dá tempo, gente, mas precisa trazer essa métrica no ponto, passo a passo. Então, quem quiser a planilha, me chama no privado que eu vou encaminhar, tá certo? Beijo no coração de cada um de vocês. Vai lá no grupo, gente, fala para as meninas que não estão aqui os aprendizados de vocês e por que elas precisam estar no próximo aqui conosco. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Fui.